Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre espíritos, né? É meio que uma continuação do episódio 2 aqui do podcast Alma Digital. Só que a diferença é que hoje a gente vai estar falando sobre a formação dos corpos, né? Como que é formado o corpo espiritual, né? Como que os espíritos eles se movimentam no plano espiritual. Beleza, pessoal? Então bora lá começar o podcast 4, se eu não me engano, né? Esse é o episódio 4 do podcast Alma Digital. Hoje eu quero começar perguntando se os espíritos possuem alguma forma determinada, limitada e constante, né? Então, com outras palavras, o espírito ele possui alguma forma, né, de algum objeto material, né? Ele pode ser comparado, por exemplo, com uma chama, né, que é flutuante, mutável e adaptável. Aos nossos olhos, a gente pode dizer que não, mas aos olhos dos espíritos, a gente pode dizer que sim, que os espíritos possuem uma forma. E a gente pode comparar o espírito com uma chama, com um carão, né, ou até mesmo uma centelha etérea, onde a sua cor pode variar do escuro a uma cor brilhante do rubi. O que vai diferenciar a cor é a pureza do espírito. Só que para Deus, os espíritos têm uma forma criada, uma forma definida. E essa sua forma acaba sendo imutável na sua constituição divina. Na verdade, os espíritos superiores só tomam alguma forma quando eles querem ser reconhecidos. Mas essa forma pode mudar imediatamente, na hora que lhe convém. Eles conseguem se transformar no que eles quiserem e na hora que eles quiserem, através da mente, através da sua vontade. Mas a gente também pode encontrar em algumas regiões inferiores espíritos com uma forma mais grotesca. Eles acabam tomando a forma de verdadeiros animais e acabam vivendo como eles. Esses espíritos que vivem nessas regiões não conseguem reencarnar para perder essa forma animalesca? Sim, conseguem. A lei é a mesma para todos. A vida dá pra gente o que a gente pede pela vivência. E nós, encarnados, também não escapamos dessa lei. Os espíritos encarnados não conseguem se transformar como os espíritos livres. Só que, no entanto, muitas vezes, quando a gente encarna, a gente traz com a gente uma aparência do reino em que a gente vive e pensa no mundo espiritual. A reencarnação acaba sendo uma bênção para os espíritos inferiores, porque a reencarnação consegue tirar eles dessa zona inferior. Só que eles mesmos acabam desconhecendo esse poder da reencarnação. A carne acaba sendo uma esponja das mazelas, e isso acaba sendo um conforto para os espíritos prisioneiros da consciência. E quando a gente conhece os objetivos do mundo físico, a gente passa a abençoar esse processo da reencarnação. A gente já viu que os espíritos são livres, né, para percorrer o universo inteiro, né, no caso dos espíritos superiores. Só que hoje a gente sabe que o universo ele é enorme, ele é gigantesco, né, não tem fim. E eu imagino que esses espíritos, eles devam ainda gastar um bom tempo para conseguir percorrer de uma ponta a outra do universo. Na verdade, esses espíritos viajam tão rápido como o pensamento. Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também vai estar, porque é a alma que pensa. O pensamento é só um atributo do espírito. Mas o que vai definir a velocidade dos espíritos nessas viagens é a evolução de cada um. As variações acabam sendo infinitas, não existe uma regra geral. Mas também existem espíritos tão materializados que os seus meios de locomoção acabam sendo os mesmos do que o nosso aqui no plano dos encarnados. E em alguns casos podem ser até piores do que a gente vê aqui atualmente na Terra. A gente não pode determinar uma velocidade igual para todos os espíritos, porque cada um se encontra em uma faixa evolutiva diferente. É como a volitação, não são todos os espíritos que conseguem volitar, vai depender sempre de processos internos de cada um, onde cada alma tem que saber usar em seu próprio proveito. A gente pode dizer que o espírito é uma chama divina consciente e o pensamento é o seu atributo. Então, com isso, a gente pode dizer que o pensamento ele acaba sendo uma força que leva o espírito para onde ele quiser. Exatamente. Só que o espírito tem que ter condições para tais viagens. O universo é uma casa enorme, e nem todos os espíritos podem andar em todos os departamentos dessa casa de Deus.
As almas são separáveis por escalas, com degraus de evolução. E é esse grau que vai determinar o limite de cada um. Existem muitos espíritos que, quando desencarnam, não conseguem nem sair da casa onde viveram enquanto encarnados. Outros espíritos ficam ligados aos cemitérios onde os corpos deles foram enterrados. Enquanto outros ainda ficam perambulando pelas ruas onde tinham mais afinidade. O ódio faz com que os corpos espirituais pesem. Não só o ódio, mas também a inveja, os ciúmes, o orgulho, o egoísmo. Isso tudo faz com que a volitação fique difícil para esses espíritos, fazendo com que os corpos deles fiquem chumbados no solo terreno. Para esses espíritos que conseguem se movimentar livremente, né, de um lado para o outro, eles têm a consciência da distância e do espaço que eles estão percorrendo durante esse trajeto, né? Ou eles são transportados assim imediatamente, do nada, assim, repentinamente? Se eles quiserem, eles podem ter a noção da distância que eles percorrem, analisando cada promenor do caminho. Mas também eles podem percorrer distâncias rapidamente, sem perceber por onde passa, fazendo com que essas distâncias desapareçam completamente. Isso depende muito da sua vontade ou da sua natureza mais ou menos depurada. O espírito puro, quando ele deseja fazer alguma viagem longa no universo, eles geralmente entram antes em um processo espiritual. Eles acabam se desfazendo dos invólucros mais grosseiros e se misturam no éter cósmico, onde eles conseguem deslizar no universo uma velocidade que deixa a velocidade da luz com inveja. Só que eles nunca vão fazer viagens por distração. Eles sempre fazem essas viagens com um propósito, a serviço do bem comum ou por algum aprendizado espiritual. A mente desses espíritos faz com que eles visitem os lugares que eles idealizam, como se estivessem meditando sem perceber o percurso. Só que os espíritos que fazem viagens interplanetárias, eles fazem geralmente em grupos afins. Porque durante essas viagens pode existir certas dificuldades. Como aqui na Terra, a gente pode ter algumas dificuldades quando a gente vai fazer longas viagens. No plano espiritual não seria diferente. Só que as dificuldades que os espíritos encontram são outras. As dificuldades que eles encontram no mundo espiritual são devido à desarmonia mental, que muitas vezes podem levar a ambientes desequilibrados e acaba se desviando da rota desejada. Então, através da razão, a gente pode concluir que, por esses espíritos poderem viajar de um lado do universo, né, de um lado do outro de todo o universo, isso acaba mostrando que a vida existe em todo canto, não só aqui na Terra, né, como muitas pessoas imaginam. Sim, sem dúvida. Só na nossa galáxia existem muitas e muitas vidas, e com diferenciações enormes. E isso consegue mostrar pra gente como Deus gosta da variedade. A forma humana não é só uma, como a gente conhece aqui na Terra. Ela é variável. A matéria ela acaba sendo algum obstáculo para os espíritos? Para os espíritos superiores, ou até para os espíritos mais ou menos puros, eles acabam penetrando tudo: o ar, a água, a terra e até o fogo. Já os espíritos inferiores, a matéria pode acabar sendo um obstáculo incalculável para eles. Os espíritos mais grosseiros se revestem de um perispírito com o seu estado evolutivo. E quando eles passam pelo fogo, eles podem se queimar. E em certos casos, ao entrar em água, dificilmente se sentem bem. E até mesmo as próprias paredes vão acabar sendo obstáculos para eles. Só que a chave para a liberdade deles está na mente de cada um. Porque a mente é ligada à emotividade. E quando eles desconhecem esse poder grandioso, eles vão acabar sofrendo as consequências que é oriundas da ignorância. Hoje a gente se encontra no século do mentalismo. Por isso que muitas mensagens que os espíritos passam para a gente é focada na nossa educação mental. No plano espiritual, em todas as casas de preparação da alma, acaba se estudando o poder da mente e como se aplica esses valores diante da vida. Os espíritos superiores já conseguiram atingir uma mente imperturbável, e esse é o caminho que a gente precisa trilhar. A gente precisa estudar e praticar todos os meios lícitos para que a gente se liberte dos obstáculos que a gente mesmo cria por desconhecer a verdade. Então, resumindo a resposta, para os espíritos mais primitivos, tudo serve de obstáculo. Muitas vezes até o próprio ar, as tempestades, o sol e a própria chuva.
E já para os espíritos superiores, né, que já aprenderam a dominar certos obstáculos, eles se tornam cidadãos universais. Os espíritos conseguem se dividir, e existir em vários lugares ao mesmo tempo ou isso é impossível? Não, os espíritos são indivisíveis. Mas cada espírito é um centro que irradia por diversos lados, e é por isso que parece que o espírito está em vários lugares ao mesmo tempo. A gente pode fazer uma comparação com o nosso Sol, que apesar de ser um só, ele se irradia em todo o seu entorno e consegue levar os seus raios para vários lugares diferentes, mas mesmo assim ele não se divide. Quando o espírito aparece em vários lugares diferentes, é chamado de ubiquidade. Mas não é o espírito que está presente em todos esses lugares. Na verdade, é a sua irradiação que é transmitida. E é isso que dá aparência para o espírito que está presente em vários lugares ao mesmo tempo. E todos os espíritos conseguem se irradiar com a mesma força? Essa força vai depender da pureza de cada espírito. Na verdade, a gente fala que o espírito é a luz, porque a gente não consegue definir um termo mais adequado na nossa linguagem. Na verdade, a luz é mais um atributo do espírito porque sai do seu ser, e ela irradia como o sol. Essa luz pode ser estudada e analisada em laboratórios, só que esses laboratórios têm que estar capacitados para esse inteiro. No nosso futuro, a gente vai conseguir provar que essa luz é uma energia divina em uma dimensão que acaba escapando da análise humana. Esse foi o 4º episódio do podcast Alma Digital, né, e tudo que a gente falou aqui, você pode estar se aprofundando ainda mais, se você pegar as perguntas número 88 a 92, do Livro dos Espíritos e o livro comentado pelo Miramês também. Beleza, pessoal? Agradeço a todos que chegaram até aqui e aguardo vocês então no próximo vídeo. Valeu, pessoal!